Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Beleza? Meu nome é Carlos Eduardo e hoje nós vamos dar continuidade no nosso curso de matemática básica. Então se liga só, na última aula a gente mostrou quais foram os conjuntos, quais são os conjuntos da matemática básica, né? Então se você não assistiu a aula anterior, o card está aqui em cima, assiste ele aí primeiro, depois você vem para essa aula que a gente vai conversar sobre as 4 operações básicas nos conjuntos numéricos, beleza? Então vamos para o que interessa, que é a nossa aula. Então olha só, jovem, a gente vai começar falando aqui sobre as, como eu falei para vocês, operações, né? As 4 operações básicas. Então vamos lá, as 4 operações básicas. Bom, a gente já sabe que existem outras, né? A gente já viu isso, mas vamos falar das 4 operações básicas aqui da matemática. Quais são essas 4 operações? É a soma, a subtração, a multiplicação e, não menos importante, a divisão. Então olha só, a gente vai começar falando sobre essas 4 operações de acordo com os seus respectivos conjuntos. Então, a gente vai falar sobre soma, subtração, multiplicação no conjunto dos números. A gente vai falar sobre elas no conjunto dos naturais, beleza? Então a gente vai começar pelo conjunto dos naturais, depois pelo conjunto dos inteiros, depois por qual? Pelos racionais, e também vamos falar sobre os irracionais, e por último, que abrange todos os, que é o conjunto dos reais, beleza? Então, conjunto dos reais, tranquilo? Então a gente vai conversar sobre as 4 operações em cada um deles. Algumas propriedades, beleza? Preciso que a gente saiba quais são essas propriedades. E aí, diante disso, a gente vai firmando o nosso golpe aqui, firmando o nosso conteúdo, tranquilo? Então vamos comigo lá então. Se liga só, jovem. A gente vai falar sobre as operações nos naturais. Então vamos começar aqui pelos naturais. Então, uma breve revisãozinha, lembrando que os naturais é representado pela letra N. E ele vai do 0 até o infinito, até o mais infinito aí, beleza? Então se liga, quando a gente está falando dos números naturais, a primeira operação que a gente vai trocar ideia aqui é a soma. Então a gente já sabe, né, como que é a soma desses números naturais aqui, a gente já viu algumas vezes. Então, por exemplo, eu tenho um número natural, 3, mais outro número natural, por exemplo, 2, que vai resultar num outro número natural, 5. Então, eu tenho o seguinte, parça. Eu tenho que, toda vez que eu somar um número natural, vai resultar em outro número natural. Então, algumas propriedades aqui para a gente entender esse negócio. Então, vamos lá. Propriedades. Então, a primeira delas aqui, ó. Vamos escrever de preto. Natural mais natural é igual a natural. Então, toda vez que eu somar 2 naturais, eu vou ter um natural. Outra propriedade chamada de propriedade comutativa. O que é isso? A mais B é igual a B mais A. Exemplo, 3 mais 2 é igual a 2 mais 3. Tranquilo? Beleza? E a outra propriedade que a gente tem aqui é a propriedade associativa. Então, a gente tem a propriedade associativa, que diz o seguinte, que eu tenho A mais B mais C pode ser igual a A mais B mais C. Por exemplo, eu tenho 5 mais 2 mais 1 é igual a 5 mais 2 mais 1. Não faz diferença. 5, 2 mais 1 é 3, 5 mais 3, 8. 5 mais 2 é 7, mais 1 é 8. Então, não muda na propriedade associativa, beleza? E aí, agora, a gente vai trocar uma ideia aqui sobre a subtração. A subtração aqui, ó, é o seguinte, parça. Ela não é tão difícil assim, tá bem? Tá? Mas exemplo aqui, 5 menos 2 igual a 3. Existem algumas propriedades que a gente não se aplica nos números naturais, como, por exemplo, nem sempre, observação, vou escrever de vermelho, observação, nem sempre é possível
realizar essa operação neste conjunto, beleza? Então nem sempre eu consigo realizar a subtração nos números naturais. Então nem sempre é possível realizar algumas operações neste conjunto. Por exemplo, se eu subtrair, por exemplo, um número menor, um número maior de um número menor, por exemplo, 2 menos 5. Isso aqui não existe no conjunto dos naturais. Isso aqui não existe não. Isso aqui não existe no conjunto dos naturais, porque vai dar um número negativo. E os números naturais não têm número negativo. Então isso aqui não dá para ser feito, beleza? Outra operação que a gente tem aqui é a multiplicação. Então a gente tem a multiplicação. Para facilitar o entendimento da multiplicação, vamos pegar aqui, ó, exemplo, 3 vezes 2, beleza? A gente sabe que é 6. Vamos fazer assim, ó, para facilitar, a gente transforma a multiplicação em uma soma. Como assim? Olha só. Vamos ler isso aqui. 3 vezes 2. É como se eu tivesse 3 vezes o número 2. Então eu tenho 2 mais 2 mais 2, que é igual a 6. Esse aqui é esse exemplo aqui. Outro exemplo. 5 vezes 4. O que eu tenho aqui? Eu tenho 5 vezes o número 4. Então eu tenho 5 vezes o número 4. 5 vezes 4 é 20. Então, a gente tem isso aqui, beleza? Então, na multiplicação, existem algumas propriedades também, né? As propriedades da multiplicação, elas valem basicamente como as mesmas propriedades da soma, beleza? Como as mesmas propriedades da soma. Então, por exemplo, propriedades. Vamos escrever aqui. Propriedades. Então, a primeira propriedade dela nada mais é do que a propriedade comutativa, né? Primeira delas, a comutativa. O que diz essa propriedade? Que A vezes B é igual a B, vezes A. Então, por exemplo, 5 vezes 3 é igual a 3 vezes 5. Associativa. A vezes B vezes C é igual a A vezes B vezes C. Por exemplo, 5 vezes 2 vezes 2, 5 vezes 2 vezes 2. 5 vezes 2 vezes 2 é 4, 5 vezes 4, 20. 5 vezes 2, 10 vezes 2, 20. Então, aqui também vale esse tipo de propriedade. E aqui aumenta mais uma que eu vou escrever aqui, ó. É uma propriedade que a gente vai associar a soma com a multiplicação, que é chamada de propriedade distributiva. Essa propriedade distributiva, ela diz o seguinte, ó. Por exemplo, A, B mais C é igual a A vezes B mais A vezes C. Como assim? Vamos fazer com o número? 5, 2 mais 1, 5 vezes 2, 5 vezes 1. Olha só, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 1, 5, que dá quanto? 15. 5 vezes 2, 10, 5 vezes 1, 5, 10 mais 5, 15. Se eu somar, 2 mais 1 dá 3, 5 vezes 3, 15. Então dá 15 aqui e 15 aqui, beleza? Essa é a propriedade distributiva da multiplicação, tranquilo? E por último, a quarta operação que a gente tem aqui é a operação da divisão, beleza? A operação da divisão, cara, ela é o seguinte, vai aparecer algumas coisas, algumas propriedades que a gente precisa saber. Então, por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui bem bacana, ó. Então vamos fazer assim, ó. A, que está sendo dividido por B, aqui vai dar um C. E aí o que acontece, mano? O número que está sendo dividido, ou seja, o A, ele recebe o nome de como? Ele recebe o nome de dividendo. Tá, parece que tá devendo, né, tá ligado? Ele é o dividendo. Beleza? O que divide, ou seja, o que está dentro da chave aqui, esse aqui, opa, deixa eu fazer de azul para ficar toda a mesma cor. Esse aqui, ele é chamado de divisor. Beleza? O resultado, ou seja, quem está embaixo da chave, esse aqui, é chamado de quociente. Beleza? E se por um acaso sobrar algum número aqui, colocar de R o nome dele, esse aqui vai ser o tal do resto. Beleza? Então eu tenho o dividendo, o divisor, o quociente e o resto. Beleza? Por exemplo, vamos pegar aqui, mais um exemplo aqui. 15 dividido por 4. Beleza? A gente já sabe fazer esse tipo de conta, mas vamos lá.
Um número que eu multiplico por 4, que é dá 15. Não tem, mas eu tenho um próximo, né? Eu tenho um próximo que é o 3. Porque, ó, 3 vezes 4 é 12. Vai sobrar 3. Perceba, ó, seguinte. 15 aqui é quem? É o dividendo, beleza? O 4 é quem? Divisor. Esse aqui é quem? Quociente. E o 3, parça, é o resto. Por que sobrou o resto? Porque não tem divisão exata. Aí você deve estar falando assim, professor, seguinte, mano. Dá para colocar um zero, uma vírgula e continuar fazendo essa conta. Não, com certeza. Mas a gente está fazendo essa conta aqui com números naturais. Números naturais não existem números decimais nem fracionários. São apenas números inteiros positivos. Beleza? Então tá. Essas propriedades, elas valem para todos os outros conjuntos, beleza? Quando a gente está falando dos números naturais, a gente está falando de números que não existem, que não pode ter números negativos, nem números quebrados, assim dizendo, beleza? Mas o que acontece? Quando eu vou, por exemplo, para outro conjunto dos números inteiros, então olha só, a gente trocou ideia aqui sobre o conjunto dos naturais, e aqui agora a gente vai falar sobre o conjunto dos inteiros, que é representado pela letra Z, né, de inteiro. Então olha só, mano, a subtração e a adição, elas são parecidas com o conjunto dos naturais. Então, na adição, eu não vou na soma, né, na adição, eu não vou entrar tanto nela, mas eu preciso que você entenda o seguinte, que vai existir uma paradinha aqui, que a gente vai fazer aqui agora, que é chamada jogo de truco. Não, jogo de sinal. Olha só, mano, esse jogo de sinal aqui, deixa eu fazer isso aqui melhor. Esse jogo de sinal, ele vai facilitar a gente fazer essas contas. E ó, eu vou anotar aqui, e a gente precisa saber isso aqui. Guarde isso com carinho, amor e dedicação. Se eu tiver mais dois sinais de mais juntos, vai dar mais. Se eu tiver dois sinais de menos, também vai dar mais. Se eu tiver um sinal de mais e um de menos, vai dar menos. Se eu tiver um sinal de menos e um de mais, também vai dar menos. Guarda isso com carinho, amor e dedicação. Então, por exemplo, jovem, vamos falar aqui um pouco sobre a adição e a subtração. Se liga, jovem padawan. Somar aqui, exemplo. Aqui a gente consegue somar dois números, um positivo com um negativo. Então vamos lá, pegar um exemplo aqui. 5 mais menos 7. Olha só onde a gente vai chegar aqui, jovem. Ó, se liga. Eu tenho dois sinais juntos, mais com menos. Mais com menos é menos. Então, para mandar o parente embora, então é 5 menos 7. Lembra lá da reta real? Da reta numérica? Então é como se eu tivesse 5 reais e estivesse devendo 7. Eu continuo devendo dinheiro. Então eu continuo devendo 2. Então é menos 2 o resultado. Para facilitar, faz o seguinte. Subtraia sempre o maior do menor e mantenha o sinal do menor. Do maior, desculpa. Então vou até escrever aqui, vou trocar de cor. Vou escrever de laranjado, uma observação bem bonita aqui. Observação. Só não vai ser bonita tanto por causa da minha letra, mas vamos lá, ó. Na subtração, faça a conta normal. Subtraia maior do menor em módulo, tá? Em módulo. E mantenha o sinal do maior. Isso aqui é importante. Vou fazer com letras galaxiais. Vou fazer assim, olha que coisa mais maravilhosa isso, jovem, ó. Guarda aí, ficou feio pra caralho, mano. Chega, vou fazer melhor, fazer assim, ó. Parece sapo, saca? Barulho de sapo. Aí. Ficou feião, né? Mas tudo bem. Então, ó, na subtração, faça a conta normal. Subtraia o maior do menor em módulo, tá? Vale ressaltar isso aqui, ó. Em módulo, beleza. E mantenha o sinal do maior. Então, vamos fazer mais um exemplo? Exemplo. Vou pegar aqui, ó. 2 mais menos 9. Vai ficar 2 menos 9. Fazendo a conta ao contrário, dá 9 menos 2 dá 7. Só que o maior em módulo é o menos 9. Então, sinalzinho de menos nele ali. Beleza? Tranquilo? Nos inteiros, eu queria que você entendesse isso aqui. Isso é muito importante,
para o entendimento e desenvolvimento dessa aula, beleza? Para falar dos outros números, do conjunto dos números racionais e irracionais, a gente vai falar na próxima aula, tranquilo? Bom, galera, beleza? Finalizamos nossa aula por aqui. A gente falou sobre o conjunto dos números naturais, o conjunto dos inteiros. Na próxima aula, a gente vai trocar uma ideia sobre o conjunto dos racionais, dos irracionais e dos números reais. E aí a gente começa os próximos conteúdos da matemática básica aí, beleza? Então, finaliza essa parte de conjunto na próxima aula e a gente parte para o próximo conteúdo, beleza? Então é isso. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve aí, tá? E para ter um contato um pouco mais direto comigo, meu Twitter e meu Instagram tá aqui, ó. Beleza? Aqui, ó. Meu Twitter e meu Instagram, @fiz_cadu. E não esqueça de deixar o seu like, tá? Comentar esse vídeo, compartilhar com todo mundo e clicar nos links da descrição, beleza? Então é isso. Muito obrigado e até a próxima aula. Valeu, falou, é nóis.